O tema que nós temos é compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Como nós podemos ter compromisso com Deus? É através da vontade dele mesmo. Porque é ele que cria compromisso para os seus filhos. Então, através dele mesmo, o compromisso chega até nós. E quando o compromisso chegar, aí depende também de nós. Então vamos lá no livro do Êxodo. Êxodo 3. Todo ele, você em casa vai meditando. O que a palavra nos diz nesta manhã? Que havia um homem que Deus criou compromisso com ele. E este homem chamava-se Moisés. Moisés tinha um compromisso. Não, Deus tinha um compromisso com Moisés. E Moisés não sabia que Deus tinha esse compromisso. E isso pode estar a acontecer aqui. Talvez Deus já tenha um compromisso contigo. E tu talvez não sabes que Deus tem compromisso contigo. E tu tens um compromisso pessoal. Cada um de nós temos um compromisso pessoal. Mas para além do compromisso que nós temos pessoais, Deus pode ter um compromisso conosco sem a gente saber que Deus tem compromisso conosco. Isso aconteceu com Moisés. Então a Bíblia diz que com a saída de Moisés saiu do Egito. Por que Moisés saiu do Egito? Moisés, nós já conhecemos a história e eu não quero começar por aí. Eu hoje quero começar a saída dele, como ele saiu. Ele saiu do Egito por ter morto um egípcio. Por ter morto um egípcio, ele teve que fugir. E ele fugiu até ao deserto Média, onde ele encontrou um homem que se chamava Jetro. Este homem amparou-lhe, porque antes dele se encontrar com esse homem, ele encontrou-se com as filhas de Jetro. Ele ajudou as filhas que estavam a apacentar. E o testemunho das filhas para com o pai tocou o coração do pai. O pai acolheu Moisés. E a Bíblia nos diz que por acaso mais tarde Moisés começa a trabalhar com Jetro. Jetro dá-lhe trabalho em forma de ajudar. Ele apacentava as ovelhas do Senhor. E naquele percurso que ele apacentava as ovelhas do Senhor, a Bíblia diz que ele também se relaciona com a filha de quem? De Jetro. Jetro passa a ser sogro de Moisés. E aí começaram. E ele ia apacentando as ovelhas. Naquele percurso de todos os dias, ele apacentar as ovelhas. Houve um certo dia que, ao apacentar as ovelhas, ele viu algo que ele nunca viu. Ele viu algo que não era normal. Ele viu a salsa ardente sobre uma árvore. Amém, povo de Deus? E ele para. A Bíblia diz que quando ele vê essa salsa, no Monte Horebe, que é o monte de Deus, o anjo foi lá com o objetivo de fazer as coisas acontecer para a vida de Moisés. Mas Moisés não deu conta o que estava acontecendo naquele momento. Então, enquanto Moisés não deu conta das coisas que estavam a acontecer ali, a salsa também não se apagou, a salsa continuava a arder. E a Bíblia diz que aquilo depois despertou Moisés. Por que essa salsa está a arder e a árvore não está a queimar? Fala comigo, despertou. Fala comigo, chamou interesse. Fala comigo, despertou interesse. Às vezes é importante que você desperte interesse de alguma coisa. E despertou-lhe interesse de dizer: aqui uma coisa fora do normal. Aqui uma coisa fora do comum. Como é que essa árvore está a arder e a árvore não queima? Alguma coisa alto ali. E despertou o interesse para ele poder ir ver o que é que estava a se passar. E é naquele instante quando ele volta para ver o que é que está a passar. E ali ele ouve a voz de Deus: Moisés, Moisés, o lugar em que estás é terra santa. O lugar, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é o lugar santo. Igreja, desperta.
Enquanto Moisés estava ali, estava vendo, Deus não abriu a boca. Deus não falou. Mas quando ele despertou que alguma coisa está ali, ele voltou, ele ouviu a voz de quem? Por que Deus não falou com ele? Se Deus tinha um compromisso com ele, por que Deus não falou quando ele viu? Porque ele não estava posicionado. E Deus não fala a quem não está posicionado. Porque quem não está posicionado não vai entender. Quando ele se posicionou, despertou o interesse de ver. Deus disse, e agora? Porque ele se posicionou. A tua posição vai determinar muitas coisas. Às vezes nós perdemos muitas oportunidades, nós perdemos muitas bênçãos, nós perdemos muita unção por falta de posicionamento. A falta de posicionamento nos leva à distração. E Deus esperou que Moisés estivesse posicionado para se concentrar. Porque quem está posicionado, ele ouve e entende. Quem não está posicionado, ouve e não entende. Vê, mas não consegue decifrar. Vocês estão a entender? Então a Bíblia está a dizer que Moisés, logo que ele se posicionou, Deus falou para ele. Porque o anjo apareceu naquele meio com um propósito, com um compromisso. Deus já tinha um compromisso para Moisés. Então a Bíblia diz que ele teve que se posicionar. Se posicionar diante da salsa ardente. Se posicionar diante da chama. Só assim ele ouviu a voz de Deus. E aí Deus diz assim que respondeu Deus: não se aproxima, descalça a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Ele nem antes dele se posicionar, ele nem sabia que aquele lugar era santo. Ele pensou que é um lugar normal, mas quando ele se posicionou, ele começou a entender que aquele lugar era santo, porque o lugar que estava ali era, louvado seja o nome do Senhor, porque a pessoa, o seu anjo que estava ali, o espírito que estava ali, Deus é santo, e ele estava no lugar santo. Quer dizer que ela tinha que se santificar. Nós temos que nos santificar diante do lugar. Aleluia. Deus tinha compromisso forte com Moisés. Deus tinha compromisso e veio visitar. A Bíblia diz que Deus veio visitar. Sempre que Deus tem compromisso com alguém, primeiro visita. Aleluia. Sempre que Deus tem compromisso contigo, primeiro te visita. E na visita que veio, a visita que Deus fez para Moisés foi o intermédio de quê? Da salsa. Foi por intermédio da salsa ardente que Deus veio visitar Moisés. Deus nos visita de várias formas. Precisamos se posicionar para sabermos como Deus está a visitar, em que circunstância Deus está a nos visitar. Deus pode te visitar na doença. Deus pode te visitar na tribulação. Deus pode te visitar na paz, na alegria, na bênção. Mas o momento aqui, que a forma como Deus visitou Moisés, Deus visitou por intermédio da salsa ardente. Para chamar a atenção. É algo fora do normal para chamar a atenção, para despertar. Aquela salsa aconteceu ali, aquela chama aconteceu ali para chamar a atenção de Moisés. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ainda assim ele não tinha despertado. Ainda assim ele não tinha considerado. E enquanto ele não considerou aquela chama, tudo estava no normal. Estamos a entender? Enquanto ele não considerou o que ele via. Quantas vezes nós estamos vendo, mas não consideramos? Quantas vezes nós estamos a sentir, mas não consideramos? Quantas vezes nós estamos num ambiente em que Deus está a mostrar para ouvir de ti, para ver a tua posição, para ele poder fazer as coisas acontecer, e nós não a consideramos. E isso aconteceu também com Moisés. Mas a Bíblia diz que quando ele considerou, Deus falou. Quando ele considerou o que os olhos via, o ouvido ouviu a voz de Deus. Aleluia. Aleluia.
considera as coisas de Deus, porque é por intermédio das coisas de Deus que você pode receber o que você está esperando. Enquanto você não estiver considerar as coisas de Deus que você está a ver, é impossível se materializar na sua vida. Para se materializar nas nossas vidas, nós temos que considerar aquilo que vê. Quando você considera aquilo que vê, é porque você já é um homem de fé. É porque você é uma mulher de fé. Porque homem de fé, mulher de fé, ele considera até aquilo que os olhos não vê. Mas aqui, já os olhos de Moisés já estavam a ver. Já viu. Ele viu algo fora do normal. Ele viu algo fora do comum. Mas ele não considerou. Ele estava a pensar que fosse igual ao trabalho que ele estava a fazer. E Deus apareceu ali porque queria mudar a história de Moisés. Moisés já tinha um compromisso pessoal. O compromisso que Moisés tinha era de apacentar as ovelhas do sogro. Era de apacentar as ovelhas de Jetro. Mas Deus apareceu para que ele pudesse esvaziar-se, desfazer-se daquele compromisso, porque Deus queria lhe dar outro compromisso para apacentar o povo de Israel. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus quis que ele mudasse de trabalho. Deus quis que ele mudasse de história. Deus quis que ele se posicionasse primeiro para ouvir, entender o compromisso de Deus, porque Deus sabia que ele era sacerdócio. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Aquilo que Deus tem em ti, se você não entender, você pode passar por muitos problemas e pensar que é o demônio que está a te destruir, pensar que é o demônio que não quer que você avance. Não, é porque você está distraído. A distração impede de ouvir a voz de Deus. A distração impede de assumir o compromisso sacerdotal. A distração impede de ouvir aquilo que Deus tem para ti, que é as coisas do Espírito Santo. As coisas do sobrenatural, elas só se ouvem com concentração, com posicionamento. E este posicionamento é através da palavra de Deus. É através da palavra. Se concentrar na palavra, se posicionar na palavra, estar ligado com a palavra vai te guiar, vai te posicionar para ouvir as coisas do sobrenatural. Alguém está entendendo? Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, não se posicionamos na palavra, não praticamos a palavra de Deus, é impossível entrarmos no sobrenatural para entendermos, ouvirmos a voz de Deus, o que Deus quer para nós. Porque o que Deus é Espírito. E nós, para entendermos, nós temos que estar em Espírito para entender as coisas do Espírito. A igreja está entendendo? E é a palavra de Deus que vai nos levar a conectar, a sermos transformados por intermédio do seu Espírito. E assim ouvimos a voz do Espírito Santo. E Moisés, enquanto estava distraído com os trabalhos do natural, de cuidar as ovelhas, ele estava distraído, não estava a entender. E Deus também estava mantido, estava calado. A chama estava a arder. Mas o propósito não estava a se cumprir. A chama estava a arder. Mas o objetivo da chama, ele não entendia por que aquela chama está a arder. Mas Deus é tão grande que ele se posicionou. E quando ele se posicionou, começou a ouvir a voz de quem? A voz daquele que tem o compromisso, daquele que tinha compromisso com ele. Porque Deus viu que Moisés já estava posicionado. Então, se está posicionado, também eu agora vou falar com ele. Eu vou dizer qual é o meu compromisso para com ele. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, para te entregar o trabalho dele, não é só a síndrome acordou, não. Deus, para te entregar o trabalho dele, você tem que se esvaziar. Nós temos que tirar o nosso ego, o nosso desejo, a nossa vontade. A igreja está entendendo? Nós temos que renunciar. E o difícil é renunciar. Mas eu tenho que me encorajar, eu tenho que orar, eu tenho que meditar a palavra.
para eu poder me esvaziar, para que aquele desejo meu saia, porque agora não mais eu, porque tem Deus que tem um compromisso para mim, tem Deus que tem uma missão para comigo, e Deus tinha uma missão para Moisés. Deus tem uma missão para Moisés, mas o difícil é entender a missão. Fala comigo, o difícil é entender a missão. Mas se eu obedecer, eu vou conseguir entender, porque a obediência gera milagre. Aleluia. Então é necessário que nós nos esvaziamos de nós mesmos para que Deus possa aparecer, para colocar o compromisso dele que ele tem sobre as nossas vidas. E é isso que aconteceu com Moisés. Ele teve que se esvaziar, ele teve que ouvir a palavra de Deus. Ele teve que se posicionar para ouvir a vontade de Deus na vida dele. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade que Deus tem para a sua vida? Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Mas como eu vou saber? Tem os trâmites. Ouvindo a palavra, vivendo a palavra. Não se desconectar da palavra. Buscar a presença do Espírito Santo, o teu auxiliador, o nosso auxiliador, que pode nos ajudar. O Espírito Santo nos enche. O Espírito Santo nos renova. O Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos transforma. Ele é santo e é necessário que nós nos santifiquemos para estarmos conectados e ouvir a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Isso é importante na vida do cristão. E isso aconteceu com Moisés. E aconteceu dessa forma, porque Moisés tinha uma missão. Moisés tinha uma semente. A semente da missão, a semente de Moisés era uma semente de uma missão de grande responsabilidade. Deus lhe deu uma grande responsabilidade para apacentar as ovelhas de Deus, para tirar as ovelhas de Deus daquele lugar.